Oi, Carol. Seja bem-vinda. Vou colocar a nossa música de hoje. É uma música do Fresno. O nome dela é Verdade. Ou é Sua Alegria Foi Cancelada? Sua Alegria Foi Cancelada. Oi, Maristela. Oi, Sidmara. Nem me importo mais. Eu atribuo a você a minha paz. Te chamei de céu e é pra ensolará toda assombração que possa me assolar. Eu cansei de tentar ser perfeito, de fazer todas as coisas do meu jeito. Eu jamais agi contra a vontade. E hoje mesmo cheio de defeitos, eu guardo essas marcas no meu peito, pois são de verdade. Eu tomo meu café, são 7 da manhã. Tão difícil de viver com a mente sã. E quando dou por mim, dorme no sofá. Um filme que eu não consigo terminar. Eu cansei de tentar ser perfeito, fazendo todas as coisas do meu jeito. Eu jamais agi contra a vontade. E hoje ainda cheio de defeitos, eu guardo essas marcas no meu peito, pois são de verdade. São de verdade. Eu sou de verdade. Eu sou de verdade. Sou de Gostaram da música do Fresno? Sua Alegria Foi Cancelada. Forte, né? Esse título da música, né? Sua Alegria Foi Cancelada. De jeito nenhum, hein? Pois a minha está ativada. E por falar em ativada, enquanto eu estava ouvindo a música aqui, teve uma parte que essa música vai fazendo, não sei, pelo menos comigo foi assim, né? Eu fui ouvindo e parece que você vai entrando numa frequência meio down, meio... Não sei, eu comecei a me sentir assim com essa música. Parece que comecei a entrar numa tristeza, parece que comecei a ficar meio
Não é dizer sem energia, não. Ah, não sei, eu senti uma coisa assim, meio pra baixo. E aí, por isso, vocês me viram fazendo isso aqui, ó. Que é algo que eu sugiro que vocês façam, principalmente quando vocês acordarem, quando vocês levantarem. Porque essa movimentação aqui, ó, isso aqui, gente, dá uma energia, dá uma ativada, sabe? Assim, faz com que essa energia que está em você circule, faz, sabe? Parece que faz distribuir mesmo essa energia que você tem e faz com que mova essa energia dentro de você. Então, só você colocar uma palma da mão assim, né? Palma da mão com palma da mão. E você vai fazer essa fricção o mais rápido. E quanto mais tempo você fizer, mais você sente a energia. Gente, vocês não têm noção. Isso daqui, pela manhã, caraca, mas te dá um pique, te dá uma energia. Pelo menos comigo é assim. E aí vocês têm então essa técnica e essa ferramenta que é de ativar essa energia, essa circulação aí em vocês. E deixa eu ver se eu aumento aqui, porque eu não sei como que está o som aqui. Agora ficou no máximo. E isso vai te dar um pique diferente para o seu dia. É como se você estivesse ativando ali a sua energia já no começo do seu dia. E aí você tem todo esse campo, todo esse potencial ativado, né? Eu anotei aqui, enquanto a música estava tocando, algumas frases que a música ia falando, né? E talvez seja isso que foi ativando alguma memória dentro de mim e foi me dando essa sensação assim meio de tristeza, uma coisa meio para baixo, né? Que quando ele fala, eu guardo marcas no meu peito. Quais são as suas marcas? Que marcas são essas que você está guardando? Porque essas marcas que você guarda no seu peito, enquanto você não colocá-las para fora, enquanto você não trouxer isso de dentro e colocar, elas vão continuar te marcando. É como se fosse cada vez mais essa marca aprofundando dentro de você. E quanto mais ela aprofunda, quanto mais ela emerge, mais difícil vai ficando depois para você trabalhar e para você liberar essas marcas, para você liberar esses bloqueios. Essas marcas são bloqueios ou elas podem ser também crenças limitantes. E ótimo que eu falei em crença limitante, porque eu tenho um aviso para dar. E eu vou dar o aviso agora no começo, porque corre um grande risco de eu esquecer de falar isso no final da live. Mas quem tiver aqui, por favor, se puder me ajudar a lembrar de retomar e dar esse aviso de novo. É o seguinte, eu ministrei uma turma eu ministrei o curso de DNA básico do Theta Healing. Foi uma turma que foi agora esse mês. E nós vamos oferecer o atendimento popular. O que é o atendimento popular do Theta Healing? O atendimento popular do Theta Healing, ele é um atendimento de 15 a 20 minutos, onde você vai ter uma sessão o Theta Healing é uma meditação focada e guiada, onde você vai até o Criador de tudo que é, e de lá você vai simplesmente ser um com ele e você vai co-criar. E muitas vezes a gente acessa, né, as questões das crenças limitantes e a gente faz essa reprogramação. Então, o atendimento popular, ele é oferecido no máximo em 20 minutos, porque a gente tem depois sessões de 30 minutos e sessões de 1 hora. Então, as meninas, as mulheres poderosas que fizeram o curso, não só dessa vez, como da outra vez também que foi ministrado, que foi no ano passado. Então, nós vamos abrir isso para a população. Então, a gente vai fazer esses atendimentos. Os atendimentos vão ser ali no Parque Flamboyant, porque nós estamos vivendo essa pandemia. E a gente vai respeitar as orientações de prevenção e tudo mais. A gente vai ter o álcool gel, a gente vai... no atendimento, como é no ar livre, né? Então, a gente está mais protegido, vai estar de máscara e tudo mais. E a gente tem vagas limitadas para participar desse atendimento.
O atendimento, se não me engano, vai ser na quinta-feira. Até ia olhar aqui agora na agenda, mas a minha agenda não está aqui por perto. Mas é bem provável que seja na quinta-feira, no final da tarde, tipo às 17h30, se não me engano. Mas eu vou colocar aqui depois, eu vou filmar o local onde vai ser, para vocês terem condições de chegar antes. Mas para isso, vocês precisam colocar aqui, depois que terminar a live, vocês colocam: eu quero participar, eu quero inscrever. E deixa aqui o seu, coloca aqui para mim, se você quiser, porque como tem poucas vagas, então para você garantir o seu atendimento, eu te garanto que é um atendimento que muda a sua perspectiva de olhar, de se ver, e vai liberando os bloqueios, né? A gente vive como se fosse uma cebola, então tem várias camadas, e aí a gente costuma acessar só essas camadas que estão aqui mais na superfície. Mas quanto mais você vai tirando essas camadas daqui, o que vai acontecendo? Vai sendo possível você acessar aquelas mais interiores, aqueles bloqueios que são mais profundos, né? Então tá dado o recado, ok? Bom, dito isso, eu quero falar hoje de algumas coisas que me vieram como diálogo terapêutico, né? Como a nossa live, o título dela é Diálogo Terapêutico, então eu sempre trago alguma coisa para a gente dialogar e que isso sirva terapeuticamente para a sua vida, que você possa pegar alguma coisa do que foi dito aqui e a gente dialogando, você vai encaixando isso, você pode inclusive ter diferentes insights, pode inclusive pensar em alguém e acessar essa pessoa e enviar para ela também, para que ela também possa acessar. Quando eu saí hoje aqui, agora quando começou a entardecer, eu saí, a Tayane saiu com as cachorras para poder dar uma volta, né? E aí, uma coisa que me chamou muita atenção, quando a gente saiu, eu moro na casa da esquina, então quando a gente saiu, eu olhei e tinha uma pessoa, não sei, né? A princípio não dava para você saber se ela estava caída ou se ela estava deitada mesmo, se ela que deitou. E aí eu fui lá, né? Dei uma olhadinha assim e falei: oi, tá tudo bem aí? Como é que você tá? Aí ele olhou assim, era um homem, né? Aparentemente ele estava bêbado. E aí ele olhou assim, levantou, tá tudo bem. Eu falei: então você só está descansando, né? E aí ele sentou, né? Meio assim, todo vermelho e meio assim, meio grogue. E ele falou assim: só tô descansando. E aí ele falou assim pra mim: você pode me dar um pão? Eu tô com fome. E aí eu falei: posso. Eu não tinha pão, não tem pão aqui. Mas aí eu entrei aqui dentro de casa e peguei aqui um quebrador, peguei um apete, peguei umas bananas e levei pra ele, dei pra ele. E saímos com as cachorrinhas, né? E aí o que aconteceu? A Kiara, o que a Kiara fez? A Kiara foi toda serelepe, banana no rabinho e foi lá interagir com o homem. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Eu falei: gente, como é interessante a relação dos animais com os seres humanos, né? Ou seja, a Kiara, ela interagiu com esse homem, com essa pessoa, ela não interagiu com o bêbado. Ela não interagiu com o cara que estava caído, com o cara que estava lá na calçada, jogado, largado. Entende? Isso para ela não fez diferença. Ela foi lá e interagiu com ele como ela interage comigo, como ela interage com a Tayane, como ela interage com quem está na rua. Ela vai lá e ela está aberta, ela vai lá e ela transborda aquilo que ela é, aquilo que ela tem dentro dela, que é essa espontaneidade, que é essa simplicidade e que é esse movimento de aceitação. É um movimento de aceitação, independe do que ele tem, é só o que ele é, ele só era um ser humano. E não é só ser humano, né? Ele é um ser humano, entende? Quando eu falo assim, ele é só um ser humano, esse só é coisa nossa, é coisa do humano. Para a cachorrinha, ele era o humano e ela foi lá interagir com ele, passou por ele, brincou com ele e tudo mais. Então, assim, isso para mim foi uma grande lição. Foi uma grande lição, porque nós
é o nosso semelhante, né? É o outro, é o meu outro. E a gente costuma ter reservas, a gente costuma ter medo, né? A gente costuma, a partir dessas reservas e desses medos, desses bloqueios, dessas crenças limitantes, a gente se afasta desse ser humano, desse outro, né? E assim, sempre quando eu vejo uma pessoa assim, quando eu vou interagir, eu sou meio assim, eu acho que eu sou meio cachorra, porque eu também sou muito sem reservas com esse tipo de pessoa, sabe? Eu interajo, eu converso com as pessoas na rua, e aí, pô, eu falo assim, nossa, você é doida? Como assim? Eu vou lá, eu converso, eu estou aberta para isso, eu não tenho muito medo. E aí, muitas vezes, as minhas filhas, meu filho, tem medo por eu ser dessa maneira e interagir assim. Mas eu penso que esse é o valor, né? É um princípio, né? De você ter generosidade, é um princípio de você amar, né? É um princípio de você de você transbordar, é de você ir lá estender a mão, né? É da reciprocidade também, é o princípio da reciprocidade. E o que eu tenho percebido, o que eu vejo é que quanto menos a gente vive a partir dos princípios, mais a gente se bloqueia, mais a gente vai criando crenças limitantes, mais a gente vai afundando no negativismo, mais a gente vai afundando não encontro a palavra, mas a gente vai se afastando, não é nem do outro, mas é de nós mesmos, da nossa identidade, do nosso propósito, entende? Porque eu entendo que a gente veio aqui para se relacionar, para crescer, para desenvolver todo o potencial que a gente tem e para a gente olhar nos olhos do outro e para a gente ouvir o outro, mas é ouvir com a alma, sabe? Não é essa questão de olhar e julgar e condenar e excluir, né? E aí, dentro disso, né, a gente tem a questão das nossas limitações e eu sempre, com a minha impulsividade, com essa minha espontaneidade, com essa minha... Ontem a Rene disse que é generosidade, né? Eu acho que ela foi muito generosa de falar que foi generosidade, é intrometimento mesmo, né? Porque quando eu vejo, eu fui lá e já fiz, já falei, e é isso mesmo, né? É a minha maneira de ser, né? Os meninos falam assim, é minha mãe sendo minha mãe, né? A Gleice Arruda sendo Gleice Arruda. E esses dias eu estava aqui em casa e simplesmente eu estava aqui, eu estava trabalhando, não lembro o que eu estava trabalhando porque faz tempo. E é um tema que eu queria já ter trazido aqui para a live, para a gente dialogar terapeuticamente a respeito disso. E foram aparecendo outros temas, e esse foi ficando, e hoje eu falei, é o dia, né? É a hora. Mesmo porque ontem, na live de ontem, a gente falou sobre algumas coisas de educação de filho, de pais e filhos, né? De mãe desnecessária, de filho desnecessário. E aí me veio hoje. Hoje é o dia de retomar aquele assunto do vizinho lá, do pai desses meninos, né, dessas crianças, já crianças ou talvez adolescente de 12 anos, não sei bem, mas se eles não são adolescentes assim de 12, 13 anos, deve ser assim, crianças já de 11, bem passando já para adolescência. E aí estou eu aqui, né, na sala, trabalhando, quando eu ouço o meu vizinho gritando, né, com os filhos dele. Vocês vão ficar de castigo pra casa agora! 1 ano de castigo sem jogar o futebol. Quando eu vi isso, eu fiquei, né? Falei, Jesus, como assim? 1 ano de castigo, como assim, né? E aí, o que eu fiz, né? Fui pra minha janela, poderosa, né? Desse tamanhozinho básico. E aí...
abri a janela, fiquei em pé aqui, fiquei olhando e esperando. E ele só verbalizando com esses meninos, brigando com esses meninos. E falando, vocês vão ficar 1 ano de castigo sem jogar o futebol, pra vocês aprenderem a me obedecer, que não sei o que, não sei o que. E falou, e falou, e falou. A hora que ele falou, que ele respirou e os meninos já tinham entrado, né? Aí eu peguei e falei, fulano. Aí ele olhou pra mim e eu falei, vem cá, bora bater um lera aqui, bora bater um papo aqui. Aí ele veio e ficou aqui na janela comigo. Eu acho que a gente ficou mais de 1 hora conversando no diálogo terapêutico, né? E depois até no final ele falou assim, obrigada, viu, Gleice, pela sessão terapêutica. Mas foi realmente muito, muito proveitoso. E aí nessa conversa eu falei assim pra ele, você para só um pouquinho e pensa no castigo que você deu pra eles. Aí ele parou, pensou, e eu falei assim, você disse que eles vão ficar 1 ano sem o futebol. E aí eu perguntei para ele assim, qual a sua intenção com isso? Qual a intenção? Você quer educar ou você quer punir? Qual a sua intenção com isso? De deixá-los de castigo durante 1 ano? E aí, a minha próxima pergunta para ele foi, você vai dar conta de cumprir esse castigo? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar para a gente dialogar aqui. Quando você, pai, mãe, professor, tio, tia, que estiver, né, cuidando, ou vô, que estiver aí cuidando de alguma criança, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente coloca um castigo para eles, que a gente impõe um castigo, a gente precisa pensar, nós vamos dar conta de manter aquele castigo? Porque se eu não consigo manter aquele castigo, é melhor não colocar o castigo. Porque aí a gente vai estar educando de que maneira? Falando para ele, dando a oportunidade dele vivenciar que nós vamos falar uma coisa e que aquilo não vai ser cumprido. E não vai ser cumprido porque nós não damos contas de manter essa nossa palavra. Então, colocar a criança de castigo durante 1 ano é desumano. Eu vou usar essa palavra, é desumano. E aí, olha como além de ser desumano, além de ser inviável, ainda é contraditório. Por que contraditório? Eu disse para ele assim, o que aconteceu? Por que você está colocando eles de castigo durante 1 ano? E aí ele disse assim para mim, olha que coisa interessante, gente, olha como, mudem o olhar, olhem por esse ângulo, para vocês verem que coisa interessante e contraditória da parte do humano, do adulto, né, em relação à educação dos filhos. Aí ele disse assim, eu falei para ele, o que aconteceu? Eu já tinha escutado toda a história, mas eu queria que ele contasse, porque à medida que ele fosse contando, ele ia refletindo sobre ela, entendem isso? E aí ele disse assim, eu saí para trabalhar e a minha esposa também saiu para trabalhar. E a pessoa que vem para cuidar da casa, para fazer a faxina, né? A faxineira que vinha alguns dias na semana, está aqui com eles. Ela está fazendo o trabalho, mas ela veio para trabalhar, ela não veio para olhá-los. Então, ela está trabalhando e eu disse para eles, eu determinei para eles que eles não iriam sair. Que era para eles ficar aqui na porta de casa, no máximo aqui na porta de casa, que eles não teriam que sair. E aí, o que eles fizeram? Eles esperaram o pai sair. E aí, eles foram onde? Na empregada. Eles foram na secretária e pediram para eles saírem. E aí, ela falou assim, não, mas o seu pai disse que não era para vocês saírem. Ah, não, mas deixa a gente ir, é rapidinho, a gente, né, só vai ficar aqui na praça, não sei o que, do outro lado e não sei o que. E aí, ela deixou. Eles, na verdade, assim, eles a convenceram. Certo? E aí, eles saíram, né, aqui para a praça, eles não ficaram só na praça, eles arrumaram aqui um pé de abacate, eles arrancaram, né, alguns abacates e foram levar pro vô, que moram
aqui mesmo no bairro, mas em outro lugar, mais distante. E essa secretária, de repente, ela lá fazendo o serviço dela, quando ela se deu conta, né, das crianças, dois meninos, ela veio aqui na porta, não achou os meninos, desesperou e ligou pro pai deles. E aí foi quando ele veio super irritado, super nervoso, super bravo e já impondo esse castigo nos meninos. E aí, o mais interessante de tudo isso, né, é que ele disse assim, que eles tinham ido levar esse abacate para o pai dele e tudo mais, e que ele ficou com muito medo deles terem saído dessa maneira, ido sozinho, e assim, os riscos que eles correram, né? E acima de tudo, eles desobedeceram. Foi uma desobediência. Beleza, e aí eu perguntei para ele assim, ó, como é que você quer que eles interajam na vida? Como é que você quer que eles relacionem na vida se eles não romperem as dificuldades, se eles não romperem, eu vou colocar assim, os bloqueios, porque eles tinham uma demanda, eles tinham uma necessidade. Vocês imaginam, gente, na quarentena, 2 meninos tipo aí de 11 anos, 12, 13 anos, dentro de casa, porque os pais foram trabalhar e aí eles têm que ficar. Então, assim, ó, eles tinham uma demanda. E essa demanda deles, ela não foi vista, ela não foi trabalhada, ela não foi negociada pelo adulto, entende? O adulto estava saindo, eles não, eles tinham que ficar ali dentro, e eles não viram não é coerência que eles não viram uma real necessidade de estarem ali dentro. Por que eles não poderiam estar? A praça é linda, a praça é aqui, ó, é grande, daria para eles fazerem um monte de coisa, mas como isso foi proibido, o que eles fizeram? Então eu imagino que, porque eu não conversei com os meninos, mas eu imagino que eles devem ter pensado assim, bom, se a gente vai ali no meu vô, né, meu pai não vai ficar tão bravo, porque na verdade a gente desobedeceu, mas a gente foi para um lugar seguro, né, imagino isso. E aí o pai falando todo orgulhoso o quanto eles são desprendidos, o quanto eles são criativos, o quanto eles são o número 1 da sala de aula, que ele não tem problema na escola com eles, que aliás assim, ó, eles estão sempre à frente, eles estudam, eles têm boas notas e eles têm interesse, eles querem pesquisar, eles querem avançar, eles querem sempre mais, e ele todo orgulhoso disso. E aí eu perguntei para ele, que interessante quando você fala tudo isso dos seus filhos e você se orgulha disso, mas o ato que você acabou de tomar é contraditório a tudo isso, porque você instiga isso, você quer isso deles, você quer que eles sejam esses homens, né, que rompam as barreiras, que vejam além, que estejam sempre na frente, que estejam pesquisando, que estejam explorando. Mas quando eles tomam a iniciativa própria, você os pune por 1 ano. Como é que é isso para você? Como é que você escuta isso? E aí ele parou e falou assim para mim, olha que show de bola, gente. Ele disse assim, mas eu faço por eles aquilo que o meu pai não fez por mim. Porque o meu pai, ele não dava conta de conversar comigo, meu pai não dava conta de brincar comigo, e ele brinca muito com os meninos aqui, ele joga futebol, ele faz várias atividades aqui com os meninos, principalmente no começo da quarentena. E aí ele falou assim pra mim que o pai dele, a maneira do pai dele conviver com ele era pagando, era dando dinheiro, né? E aí ele queria fazer diferente. E aí ele disse que o pai dele comprava ele, né?
E aí ele disse que queria fazer diferente. E aí um dos meninos não é filho dele, é enteado dele. Então ele tem um filho e tem um enteado. E aí ele diz que como é que esses meninos o veem, né? Ele falando que ele... tipo assim, os meninos querem fazer alguma coisa e vão pedir pra ele, né? A gente quer fazer isso, a gente pode fazer. Aí ele fala assim, pode, se vocês pagarem 10. Aí imediatamente os meninos já vão pro chão e pagam lá 10 apoio, né? E aí eu virei pra ele e falei assim, e qual a diferença disso pro que seu pai fazia? Aí ele parou e falou, não, você não tá entendendo, meu pai, ele me comprava, ele dava dinheiro, tudo que eu queria, que ele não dava conta de estar comigo nas relações, conviver e tudo mais, ele me pagava, ele me dava dinheiro, toma, vai fazer isso, vai fazer aquilo, toma o dinheiro pra você. E eu nunca vou fazer isso com os meus filhos. Eu falei assim, qual a diferença do que você fez para o que o seu pai fazia com você? Aí ele parou e pensou, eu falei assim, você consegue perceber que você também está comprando os meninos quando você fala para eles, você só vai fazer isso se você pagar 15, 20, 10 apoios? Só que seu pai era com dinheiro e você está cobrando deles, está comprando eles de outra maneira. E aí ele falou, caraca! Eu falei, olha, só tem uma maneira de você fazer diferente do que seu pai fez com você. É você simplesmente entendendo e aceitando que o seu pai fez o melhor que ele podia. Porque quando seu pai te comprava, ele te dava o dinheiro, ele estava fazendo aquilo porque ele não tinha outro recurso. Você, para fazer diferente, você tem que simplesmente reverenciar, respeitar aquilo que seu pai e sua mãe deram conta de fazer por você. E aí ele ficou pensativo. E eu falei para ele assim, olha, como é que você poderia então castigar esses meninos? Como é que você poderia educar esses meninos e não castigá-los, né? Como é que seria essa educação? E aí ele falou, então tá, Gleice, como? Como é que seria isso? Porque a única coisa que eu dei conta foi dessa maneira. Eu falei, eu sei, você também está fazendo o seu melhor. Isso é que é o importante, é a gente olhar para os nossos atos, para os nossos movimentos e entender que nós estamos fazendo o nosso melhor. Só que, a partir do momento que a gente tem isso consciente, então é possível fazer diferente, não só o melhor, mas é possível eu trabalhar os meus traumas, as minhas dores, para que eu não tenha que replicar mesmo querendo negar o que os meus pais fizeram. Então, eu falei para ele assim, como é que poderia ser isso, essa educação? Primeiro que você teria que conversar com eles e não gritar do jeito que você gritou, a ponto de eu ouvir aqui dentro de casa. E vim aqui te chamar pra gente conversar, né? Então, a primeira coisa é você respirar. Então, respira, porque enquanto você respira, você vai oxigenando o corpo, vai, né, trazendo, você vai tendo condições de refletir sobre. E aí, nessa reflexão, você vai dialogar com eles. Por que eles te desobedeceram? Será que o que você impôs era possível de ser cumprido? Será que você não podia ter negociado isso? Será que você não podia ter ouvido o que eles tinham? Qual era a demanda deles? Porque se você tivesse feito isso, talvez eles não tivessem que te desobedecer. E aí, eu disse pra ele assim, ó, o que seria legal de você fazer? Conversa com eles, o porquê que eles desobedeceram uma ordem sua, o porquê que eles foram na secretária, sendo que quem manda aqui é você e a sua esposa, porquê que eles foram pedir pra ela, porque eles sabiam que eles iam dar o tomé nela. Então, você tira deles qual seria a punição. Pergunta para eles como é que eles agiriam se eles estivessem no seu lugar e se eles estivessem correndo risco com esse movimento que eles fizeram. Como é que, se fosse você que tivesse desobedecido, como é que eles iam se sentir? E aí coloca eles para colocarem algo que eles possam fazer por conta de estarem refletindo sobre o movimento deles.
E outra, volta atrás. Volte atrás na questão do castigo de 1 ano. Volta atrás. Explica para eles que você colocou esse castigo de 1 ano porque você ficou com muito medo de ter acontecido alguma coisa com eles. Você veio do seu serviço até aqui pensando, e agora, cadê esses meninos, onde eles estão, o que aconteceu, será que machucou, será que aconteceu isso, aquilo. Mostra para eles o quanto eles são importantes para você, e por isso você ficou tão nervoso que você determinou que seria 1 ano de castigo, mas que você vai voltar atrás porque a sua raiva e o seu medo já passaram. Então agora você pode conversar com eles e vocês chegarem num ponto comum para que isso não se repita. E aí, com esse movimento, eles vão confiar mais em você. Eles vão entender e eles vão aprender que é possível a gente dar um passo para trás. Quando a gente faz um movimento, isso é muito bonito dos filhos perceberem nos pais. Quando os pais fazem algo, mas eles depois de refletirem, eles têm a humildade de voltar, de dar um passo atrás e mudar. Isso você vai estar ensinando para os seus filhos que a flexibilidade nos relacionamentos, ela move os relacionamentos, ela nutre os relacionamentos. E que o que você fez num primeiro momento foi no desespero de não saber nem onde nem como eles estavam. Deixa eles perceberem isso, que isso é cuidado, que isso é amor. Isso vai fortalecer a relação de vocês. E aí foi linda essa conversa, esse diálogo terapêutico, né, da janela. E no final ele fez isso, ele agradeceu. Obrigada, Gleice, pela sessão terapêutica aqui. E foi muito lindo. Foi muito bonito isso. Então, eu acho que isso dá pra gente perceber e pra gente entender. Aí tem perguntas aqui. Pra gente entender que a relação da educação dos filhos, nós somos os principais atores. Nós precisamos nos dar conta disso. Porque quando a gente se dá conta disso, que aquele ser humano ali que está em transformação, que está em desenvolvimento, nós somos o espelho dele. Nós somos o espelho. E para que a gente seja um espelho o mais limpo possível, né? Onde possa realmente refletir uma imagem nítida, uma imagem firme, uma imagem forte, não borrões e não tremidos. Nós, pais, precisamos olhar para as nossas dores, para as nossas feridas. Porque se nós fizermos isso, esse espelho vai estar limpo, vai estar sem mancha. E aí sim, a gente pode interagir de olho no olho, de alma para alma, de espírito para espírito. E isso é lindo, né? É muito lindo. Ai, gente, é tão bom. Pera, deixa eu ver aqui se tem alguma... Ó, vamos ler. Meu pai é muito assim, conversa com todos, dá bom dia para quem passa na rua. Eu recriminava. Comecei a rir mais com ele e vi o quanto é mais leve ser assim. E tento tenho me policiado para ser mais aberta. Isso é lindo, viu, Carol, né? Isso é lindo, Carol. E agora olha que interessante, né? Quando você recrimina o seu pai, pelo seu pai fazer isso, então você sai do seu lugar de filha, ó. Você saiu aqui, ó, aqui é seu pai. Seu pai é maior, né? Quando você recrimina o seu pai, você faz esse movimento, ó, e vem pra cá. E aí, Carol, isso é pesado demais. Isso é pesado demais. Isso trava a sua vida profissional, emocional, espiritual, física, no relacionamento. Porque é um movimento, olha só o movimento, gente. É um movimento que ele é um movimento que ele te atrai para as coisas das quais você não tem a mínima condição de lidar. Não tem, gente. Não tem. Nós somos infinitamente menores do que os nossos pais. E
baixar a cabeça para eles e, ó, seguir para frente. E aprender com eles, né? Aprender com eles. Que bom que você está nesse processo. Vou ter que pôr o óculos, né? Pra ver bem melhor aqui. Pera lá. Para um ano de castigo, devem ter matado alguém. Gente, mas pensa no desespero desse pai quando a secretária liga e fala que os meninos sumiram, que ela não está vendo os meninos. Gente, imagina. Então, assim, ó, é a fragilidade, né, do pai e da mãe diante dessa situação. Mas é tudo que a gente quer, que esses meninos fluam na vida, né? E quando eles tomam as iniciativas dele, a gente vai lá, 1 ano de castigo. Gente, não dei conta. Quando eu ouvi isso, eu falei, caraca, não dá. Quando a gente nega ou critica os pais, vamos fazer igual ou pior, né? Sim, Carol, o que acontece é exatamente isso. Cada vez que eu nego algo, gente, é podre. Você negou, você vai fazer pior. Vou contar uma coisa pra vocês aqui, ó. Minha mãe se separou, né, do meu pai. Eles primeiro se separaram, depois divorciaram, né? Era o processo da época, né? E aí uma coisa que eu sempre tive comigo, né? Eu pensava assim, pois eu vou casar e nunca vou separar. Eu vou casar e eu vou fazer diferente. E fiz diferente. Não dei conta nem o mesmo tanto que minha mãe deu conta de ficar casada. Essa foi a minha diferença. De tanto que eu condenei, que eu julguei, que eu culpei, que fui lá, casei, não dei conta de ficar nem o tempo que ela deu conta. E imagina que a minha mãe foi casada lá atrás, né? E a minha mãe deu conta de se separar, gente, numa época... vou falar um negócio pra vocês, eu tive chapéu pra minha mãe, viu? Porque separar hoje é fácil. É fácil porque ninguém vai te olhar torto, entende? Ninguém vai ficar te acusando, vai ficar te culpando. Até vai, mas vai fazer isso de um lugar mais sutil. Agora, na época que minha mãe separou, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Não é qualquer um que dava conta não, viu? Porque separar naquela época, ela ficava mal vista, ficava mal falada, entende? Tanto que sabe o que é que as pessoas esperavam? Que eu e minhas irmãs, porque nós somos 3 irmãs, né? O que o pessoal esperava é que nós todas, as 3, íamos desandar na vida. Tipo assim, não ia dar pra nada. Por quê? Porque era filha de mulher separada. Olha pra vocês verem a carga. Mas o mais importante, Carol, é isso. É a gente simplesmente ver nos nossos pais o que eles fizeram, o movimento deles, e entender que aquilo que eles fizeram foi o melhor que eles deram conta. E aí, quanto mais você negar esses pais, mais você vai atrair, vai repetir, e numa intensidade maior, que é para ver se você acorda. Pera lá, ei, quem é você na fila desse pão para julgar, condenar ou culpar o que sua mãe ou o que seu pai fizeram? Vai lá viver o que eles viveram. Para começar, isso não é possível, só para você ter ideia, né? Então, é legal essa colocação sua aqui, para a gente poder repetir isso, né? Você vê o vizinho, quando ele fala, né, que ele não ia fazer com os filhos dele o que o pai dele fazia com ele. E ele estava fazendo a mesma coisa. A única diferença era a moeda. O pai dava dinheiro e ele, né, fazia o quê? Ele cobrava de que jeito? Os meninos tinham que pagar como? Os meninos pagavam, era no apoio, lá no abdominal, sei lá o que é o exercício que tinha que fazer. Então, assim, ele negava e não percebia que estava fazendo pior do que o pai. Porque tudo que os meninos iam fazer, eles tinham que pagar. Ele cobrava. O pai pagava e ele cobrava. Então, olha só, é pior. Quanto mais você negar ou criticar os seus pais, pior é. Agora, isso também não quer dizer que você precisa ficar ali debaixo do jugo deles. O que precisa? Você tomou, você bebeu dessa fonte. Olha aqui, ó. Ó. Eu bebi dessa fonte. Essa fonte são os meus pais. Eu bebi da fonte, eu me nutri, aí eu tenho condições de fazer o quê? De afastar deles.
E eu preciso fazer esse movimento, porque se eu fico aqui, ó, eu fico sem movimento, eu fico sem nutrição, porque essa nutrição deles começa a ficar sonsa, começa a ficar aquela coisa ruim. É a história da criança, que não precisa mais do peito e a mãe tá socando o peito na criança, entende? Tem uma história que é legal, que é assim, ó, eu estive no Mar Morto, lá na Jordânia, e o Mar Morto, na verdade, por que ele é considerado Mar Morto? É porque ele é o mar que está no nível mais baixo. Então ele está no nível tão baixo que ele não transborda para os rios, ele não sai, aquilo ali ficou parado. Então, como ficou parado, ele não tem vida. As pessoas, por isso ele é chamado de Mar Morto, mas na verdade ele tem, eu creio que ele tem vida, só que não ele não transborda, mas vida eu creio que lá tem, porque eu estive lá e é assim, é incrível estar lá, é incrível você entrar lá naquele mar, aquele tanto de sal que não pode nem ir no olho, de tanto que arde, que queima, mas aquela lama assim, aquela coisa gostosa de você passar no corpo, mas a questão é, ele não transborda. Então um filho que fica aqui uma vida inteira, ele não vai transbordar, ele não vai relacionar, ele fica aqui e aí ele vai ficando o quê? Ele vai minguando, ele vai morrendo, ele vai perdendo essa capacidade de expandir, de explorar, de produzir, de criar. Então é isso que acontece. Então a gente precisa beber desses pais, beber da fonte e ter força para prosseguir na vida. Plantou uma sementinha na cabeça desse pai, várias sessões de terapia numa conversa, exatamente. Quer ser minha vizinha? Vai ser ótimo, Carol, porque aqui a praça é maravilhosa. Eu já mudei várias coisas aqui. E é assim, são sementinhas mesmo, porque assim, ó, para começo de conversa, saía todo mundo da praça e vinha colocar os seus lixos aqui na porta da minha casa, antes de eu vir para cá, né? Quando eu vim e vi essa realidade, falei, acabou. Não quero mais isso, não vai acontecer assim mais. E ao invés de ficar brigando com essas pessoas, claro que teve uns que eu tive que bater de frente, tive que ir lá devolver o lixo, explicar porque que eu tava devolvendo, falar, né, fazer todo o processo que foi necessário. Mas hoje as pessoas saem de diferentes locais aqui do bairro e até de outros bairros e vêm para pedir e para pegar as coisas que estão aqui plantadas. Esses dias eu estava aqui, ó, no sofá, e aí já era tarde, aí de repente bate assim no vidro aqui da minha janela, eu até assustei, olhei, e aí ele falou assim, você me dá umas jurubeba? Porque eu tô muito ruim do fígado, e eu preciso. Eu falei, espera aí que eu vou te dar a tesoura. Aí dei a tesoura pra ele ir colher a jurubeba, né? E aí quando ele voltou, eu peguei e falei assim pra ele, olha, além de comer a jurubeba, o interessante é você começar a colocar pra fora as suas raivas, não segura não. Ele olhou assim pra mim e falou assim, uai, você sabe o que é mesmo? Você sabe que eu tava com raiva, meu? Eu falei, pois é, pensa no que aconteceu durante essa semana e não segura isso, começa a colocar isso pra fora, conversa com alguém, explica o que aconteceu, mas não guarda isso, entendeu? E aí, então assim, não é só os vizinhos não, viu, Carol? Mas vem outras pessoas e tal, e participam disso. Então, vamos ver se tem mais alguma coisa, alguma colocação aqui. Vamos ver. Ah, beleza, você quer, Sidmara, né? Você quer o atendimento, né, gente? Vou reforçar aqui, ó. Nós vamos fazer o atendimento terapêutico popular, o atendimento popular de Teta Healing ali essa semana que vem agora, provavelmente é na quinta-feira, no Parque Flamboyant. Então, depois vocês fiquem de olho aqui. E aí, Sidmara, eu preciso que vocês coloquem depois nos comentários, porque você colocando nos comentários, depois eu dou um jeito de entrar em contato, já agendar. Eu preciso que vocês preencham ali. Eu vou pôr tipo uma enquete lá para vocês preencherem, para ver se é possível vocês sentarem, por exemplo, na esteira no chão, ou se vai precisar de cadeira, entendeu? Então, eu vou pedir para vocês colocarem aqui nos comentários depois. E aí a gente entra em contato para confirmar, certo? Beleza.
Bom, como não tem nenhuma outra colocação e nenhum outro comentário, eu vou trazer então, deixa eu ver aqui quanto tempo eu tenho 10 minutos ainda. Então, dá tempo de colocar uma outra situação, uma outra questão aqui, ó. Você disse que a live de ontem foi sobre pais desnecessários. Ficou salva? Ficou salva sim, Carol. Tá salva lá no meu aqui no Instagram do Pro Saberes. Está salva lá. Na verdade, eu falei um pouco de pais desnecessários, mas eu vou retomar aqui agora. Por quê, Carol? Essa questão de pais desnecessários, eu acho assim que toda live daria para falar sobre isso. Por quê? É algo que não, a gente precisa trabalhar isso diariamente. E aí eu vou contar uma coisa aqui, um fato de hoje que eu vivenciei, para que vocês tenham noção do quanto a gente precisa ficar esperto em relação a essa questão de se tornar desnecessário, né? A gente precisa ser pais desnecessários e a gente precisa ser filhos desnecessários, a gente precisa ser terapeutas desnecessários, a gente precisa ser professores desnecessários, a gente precisa ser avós desnecessários. E aí, nesse movimento, é algo que é diário e é algo que você precisa estar alerta. Por quê? É muito fácil você cair nas boias, nas armadilhas. Eu vou chamar aqui de boia as armadilhas, né? Por exemplo, se você tem netos e aí seus filhos os pais dessa criança estão trabalhando e você fica cuidando. Você fica cuidando, então, desses netos durante a semana enquanto os pais estão trabalhando. Ok? Né? Se você consegue ficar desse lugar, desse papel, legal. Mas aí o que começa a acontecer? Por exemplo, você fica lá de segunda a sexta-feira, você fica lá cuidando dos netos, né? E os pais estão trabalhando. Quando chega no final de semana, o que acontece? Você, enquanto avó, você precisa então se retirar. Por que você precisa se retirar? Porque nesse momento, então, é o momento dos pais assumirem. Mas se você vai para esse lugar de estar convivendo de novo com esses netos ali, nesse final de semana, então você não está sendo desnecessária. Aliás, vô e vó que faz isso, o que vocês estariam fazendo? Dificultando o relacionamento desses pais com esses filhos. Entende isso? Que esses avós precisam se tornar desnecessários? E aí as boias vêm porque, por exemplo, aí vamos falar que sejam crianças pequenas, lá de 2 aninhos, né? Pensa as criancinhas de 2 aninhos, que lindas, que fofinhas. Cuidado! Cuidado com a manipulação desses seres encantadores. Quanto mais pequenininho, mais encantadores e mais fácil de você cair nas boias, nas armadilhas que eles colocam, né? Lembrando que é por amor, né, gente? E aí, o que esses netos fazem, né? Estão tão acostumados a estarem ali com os avós durante a semana, que aí no final de semana eles vão ficar com os pais, mas aí eles ligam, né, para os avós e falam: ô, vovô, vem aqui, vovô, vem aqui ver, é a bonequinha que eu ganhei. Vem aqui, eu quero te mostrar a minha bonequinha. Aí o vovô e a vovó fazem o quê? Vão lá na casa ver a bonequinha. Ou, se liga, vovô e vovó. Se liga, o que você tá fazendo? Você já fica com essa criança de segunda a sexta. Sábado e domingo, essa criança tem que conviver com os pais, com a mãe e com o pai. Porque senão você está sendo o quê? Você está impedindo essa mãe de ser mãe. Você está impedindo esse pai de ser pai. Você está impedindo o desenvolvimento dessa criança, desse neto, dessa neta. Sabe por quê? Ah, mas ele pediu, ele quer que eu vá lá ver o caminhãozinho dele, ele quer que eu vá lá ver o gatinho dele, o periquito, o cachorro, o papagaio, o gato, a tartaruga. Ele quer me mostrar a tartaruguinha dele. Ô, vovó, ô, vovô, presta atenção. Ele quer que você vá lá para ficar com ele. Se você vai lá fazer isso, você está tirando a oportunidade dos pais de estarem com essa criança. Essa criança não é sua filha, essa criança é filha da mãe e do pai dela.
Então você tem que se retirar. Isso é se tornar um vô, uma avó desnecessária para que o pai e a mãe estejam ali. Aí, gente, é uma coisa muito importante, assim, ó, para eu ser desnecessário, primeiro eu tenho que ser necessário. Entende isso? Tudo bem, eu vou trabalhar de segunda a segunda-feira, mas eu tenho que ter momento com esses filhos. Eu preciso ser necessária para eles, para depois eu ser desnecessária. Porque como é que eu posso ser desnecessária se eu nem tô sendo necessária? Caraca! Pensa nisso aí, gente. Compreendem isso? Que isso é uma boia, porque aí o vazio desse vovô e dessa vovó que já não estão mais se olhando um pro outro, que já tem ali um buraco. Ai, quem é que cai nesse buraco aqui? Ai, o netinho, a netinha e o papagaio dele, a bonequinha dela, o cachorrinho, o gatinho, a tartaruguinha. Por quê? Porque aí, ao invés deles se olharem, vovô e vovó se olharem, ao invés de cuidarem das suas vidas, vão fazer o quê? Vão se meter lá, ó. Gente, isso é incrível. Então, é olhar para isso, é prestar atenção nisso para não cair nessas boias. Porque se você pegar essa boia, o que vai acontecer? Você vai ficar ali, ó, flutuando, feito bosta na água, né, gente? Pensa na bosta na água, para você não querer ser uma bosta na água. Entendeu? Para não pegar essas boias, porque senão você vai ficar a vida inteira uma bosta na água. Uma bosta na água fica boiando ali. Não! Entende? O que você está mostrando para essa criança? Se a criança fica com você de segunda a sexta, no sábado e no domingo ela vai ficar com os pais, ela te liga para você ir lá e você vai, você tá mostrando para essa criança que tudo acontece como ela quer. Como é que vai ser depois quando ela crescer e as coisas lá fora, lá no dia a dia, no mundo, não vai acontecer do jeito que ela quer? E aí? Você contribuiu ou você prejudicou o desenvolvimento dela? Deixa de ser bosta na água. Para de boiar. Atenta para o que está acontecendo à sua volta. Então eu sou uma figurinha boa. Hein, Carol? Eu sou uma figurinha boa. Mas é assim, é porque quando eu vejo, é porque é muito bom falar disso, sabe, Carol? É muito bom vivenciar, e a questão é que eu enxergo, eu vejo, eu escuto. E aí, quando eu faço isso, não dá pra ficar vendo a pessoa lá boiando, feito bosta na água, caindo nessas, entendeu? Caindo nessas armadilhas. Então, assim, ó, cuida da própria vida, meu bem. Você já casou, você já separou, você já casou de novo, seja lá o jeito que você estiver na sua relação aí, na vida, mas você já teve filho, agora você tem neto, esses netos são função dos pais. Sai desse lugar, para de ficar feito bosta na água, vai cuidar da sua vida, entende? É isso, olha o que você está fazendo, né? Exatamente, vai lembrar sempre da bosta na água e não vai, e aí a hora que for cair, vai, opa, não sou bosta na água mais não. Agora eu sou o quê? Agora eu sou um nadador profissional e vou vazar, vou nadar para bem longe disso aqui, ó. Cada um, quem pariu o Mateus que o embale, né? É assim. Então é isso, gente. Eu só tenho mais 1 minuto e 15 segundos. Então, assim, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu cresço muito porque a aprendizagem, ela tem diferentes fases, né? E quando você está aqui transbordando, quando você está aqui falando, trazendo aquilo que você vivencia, e nesse diálogo terapêutico, essa proposta da gente dialogar e da gente trazer esses casos para que a gente possa refletir sobre as nossas vidas, nós não estamos trazendo esses casos para julgar, condenar ou culpar essas pessoas. É para aprender a partir disso, né? Isso é o terapêutico. Então, é fantástico, fantástico. Se inscrevam se vocês quiserem participar, se vocês quiserem a sessão de Theta Healing. Inscrevam aqui, façam um comentário, eu quero, e deixa aqui o seu contato para eu entrar e falar com vocês e a gente organizar, certo? No próximo sábado tem live, eu vou colocar aqui o local no Instagram, então vocês fiquem de olho. Então no próximo sábado tem live às 16 e no próximo domingo o nosso diálogo terapêutico, que acontece às 19h10, e é riquíssimo aqui estar com vocês. Beijo!